Por que a psicologia deveria ser matéria escolar? Eu quero te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha feito. Por que a gente aprende matemática e português desde criança, mas não aprende a lidar com as próprias emoções na escola? A escola ensina você a somar, a dividir, a conjugar verbos, a identificar sujeito e predicado, a decorar fórmulas, datas e regras gramaticais, mas não ensina você a lidar com frustração, com rejeição, com raiva, com tristeza, com perdas, com ansiedade. E é exatamente por isso que tanta gente chega na vida adulta com a sensação de que não sabe viver, porque a gente veio ao mundo com um corpo que sente, mas com uma educação que ignora o sentir. A gente aprendeu português para se comunicar com o mundo, mas ninguém ensinou a se comunicar com o próprio coração. E aqui está o ponto que eu mais quero que você entenda. Problemas emocionais não surgem na vida adulta, eles aparecem na vida adulta, mas começam lá atrás, na infância. Quando uma criança não aprende a lidar com frustrações pequenas, ela cresce com ansiedade. Quando uma criança não aprende a nomear sentimentos, ela vira um adulto que só sabe engolir. Quando uma criança não aprende sobre limites, vira um adulto que não sabe dizer não. Quando uma criança não aprende que dor faz parte da vida, cresce acreditando que sentir é sinal de fracasso. E aí nasce a ansiedade. Não como uma doença em si, mas como uma resposta desorganizada de um sistema emocional que nunca foi ensinado a existir. E é por isso que eu defendo, sem medo nenhum de estar exagerando, que a psicologia deveria ser matéria escolar, básica, fundamental, obrigatória. Não dá para fingir que educar uma criança é só ensinar conteúdos. É preparar para a vida. E a vida exige habilidades emocionais muito antes de exigir dias letivos. Sabe o que acontece quando você tem psicologia desde cedo? Você aprende a reconhecer quando está triste, sem se culpar por isso. Aprende a se frustrar sem sentir que é o fim do mundo. Aprende a se comunicar sem violência ou silêncio. Aprende a se posicionar sem medo de perder amor. Aprende a sentir sem se afogar. Aprende a cuidar de si antes de tentar salvar todo mundo. E sabe qual é o impacto disso nos adultos que essas crianças vão se tornar? Menos ansiedade, menos depressão, menos culpa, menos medo, menos relações tóxicas, menos fuga emocional e muito mais equilíbrio interno. Porque quando você aprende a conhecer a sua mente desde cedo, cresce sem medo do que sente. E quem entende suas emoções não é dominado por elas. Mas hoje, a maioria das pessoas aprende tudo, menos lidar consigo mesmas. A escola forma bons profissionais, mas não forma seres humanos preparados para a vida real. A gente aprende equações que nunca vai usar, mas não aprende a lidar com perdas inevitáveis. A gente aprende regras ortográficas, mas não aprende a conversar com a própria ansiedade. A gente aprende a fazer redação, mas não aprende a escrever uma vida com menos sofrimento. E sabe o que é pior? Depois, quando o adulto entra em crise, as pessoas dizem: é só ter controle emocional, é só se acalmar, é só pensar positivo. Mas como alguém vai controlar algo que nunca aprendeu a entender? Como alguém vai se acalmar se nunca aprendeu a regular as próprias emoções? Como alguém vai pensar positivo se a cabeça está construída em cima de medos que ninguém ensinou a nomear? É por isso que eu digo: a falta de psicologia na educação é um dos maiores gatilhos da ansiedade na sociedade moderna. E não é exagero, é realidade.
Nós crescemos emocionalmente analfabetos. E depois somos cobrados para sermos emocionalmente maduros. Tem algo muito errado aí. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você ainda pode aprender agora tudo aquilo que não te ensinaram lá atrás. Você pode aprender a nomear o que sente, a identificar seus gatilhos, a viver lutos, a estabelecer limites, a reconhecer quando você está indo além do seu limite, a cuidar da sua saúde mental com a mesma disciplina com quem cuida do trabalho. E quando você aprende, a ansiedade deixa de ser um monstro e passa a ser um sinal, uma mensagem, algo compreensível, não assustador. O que você não aprendeu na infância, você pode aprender hoje, com consciência, com acolhimento, com psicologia. E talvez esse vídeo aqui seja o começo.